Hoje estaremos criando um efeito típico de séries e filmes. Geralmente, quando estão gravando algo sem ser com uma câmera profissional, o coadjuvante pega uma segunda câmera e começa a filmar o cenário ou algo em destaque. E na hora da edição, eles colocam esse efeito para dizer que aquela cena não foi filmada com uma câmera profissional. E se você faz curtas e divulgas no YouTube, poderá fazer esse efeito para mostrar os bastidores do curta, como ele foi produzido, e dessa maneira não precisará criar uma nova conta para poder mostrar os bastidores daquele curta. Só precisará pôr um nome como destaque, para as pessoas verem que aquele vídeo se trata dos bastidores e não um novo vídeo de um novo curta que você está fazendo em questão. Agora vamos ao efeito. Primeiramente abriremos um novo documento, poderá dar um nome para ele, o tamanho poderá ser de 1280 por 720 e isso mudará se a sua câmera tiver outra resolução, Esse vídeo estou fazendo supondo que seja 1280 por 720 seja a resolução de sua câmera, Mas geralmente a resolução de uma câmera varia, Mas uma padrão seria de 640. Aí vocês dêem uma checada aí para ver qual que é o tamanho exato da sua câmera para poder fazer o efeito do tamanho dela. A minha vou supor que é uma câmera de 720 com essa resolução, E a resolução dela vai ser de 72 dpi, que é uma resolução para a internet, Bom, em seguida coloriremos a camada com a cor preta, para melhor visualizar o efeito. Também poderá dar o nome a ela, se preferir. Criaremos uma nova camada, pegaremos a ferramenta retangular, o preenchimento dela será negativo, sem cor, e o traçado será com a cor branca. E o tamanho será de 2 pixels, e ao invés de pontilhada será linha reta. Posicionaremos a ferramenta no canto de nossa planície e arrastaremos até a outra ponta, desta maneira. E por fim, daremos o retoque para ficar centralizada nas pontas. Agora pegaremos a ferramenta de mover e com o Alt pressionado clicaremos em uma das pontas e arrastaremos um pouco para dentro, para não ficar tão centralizado nas pontas, para dar para enxergar este efeito. Pegaremos novamente a ferramenta retangular e em seguida fazeremos o mesmo processo que fizemos anteriormente. Clicaremos em uma das pontas e arrastaremos até a outra. Rasterizaremos essa camada em questão e pegaremos a ferramenta de letreiro retangular com a tecla Shift pressionada e iremos até uma das pontas e fazeremos um quadrado perfeito. Em seguida copiaremos esta camada e vamos em editar, transformação, virar horizontalmente e posicionaremos na outra ponta. Fazeremos esse mesmo processo nas outras duas pontas. Agora poderemos estar apagando a camada de início para podermos ver o que foi efetuado. Nota-se que formaram 4 vértices, voltadas para dentro. Agora clicaremos na primeira camada de onde o efeito começou e clicaremos em seguida na primeira camada. E poderemos estar redimensionando para o tamanho desejado com a ferramenta de mover. Pegaremos a ferramenta de texto, escreveremos a palavra REC e mudaremos a cor dela para vermelho. Selecionaremos toda a nossa letra e mudaremos o modo dela para bold. Pegaremos a ferramenta de letreiro elíptico e fazeremos um círculo do tamanho de nossa letra. Para isso, posicionaremos o círculo em cima dela e verificamos se o tamanho está coerente com a nossa letra. Feito isso, criaremos uma nova camada e pintaremos esse círculo também com a cor vermelha. E por fim poderá dar um acabamento nela. Pegaremos a palavra e o círculo e posicionaremos ela no canto superior esquerdo
e redimensionaremos o tamanho dela. Agora chegou a hora de criarmos uma bateria. Poderá ser neste canto ou em outra parte da tela que você deseje. Criaremos uma nova camada, pegaremos a ferramenta de letreiro elíptico e mudaremos a moldura de nossa bateria, desta maneira. Em seguida mudaremos em outra camada a tampa de nossa bateria. E por fim a carga para sinalizar que ela está cheia ou quase no fim. Como em todos os filmes e séries que aparecem, a bateria nunca está cheia, sempre pela metade ou quase no seu fim. Mudarei a carga de minha bateria pela metade. Agora ajustaremos a opacidade de nossa bateria. Ela ficará dessa forma. A moldura e a tampa terá opacidade de 80%. A carga da bateria terá opacidade com valor equivalente a 60% ou 50%, para dar um destaque mais na moldura, né? No final ela ficará desta maneira. E por fim poderá renomear todas as suas camadas para poder encontrar tal item com mais facilidade. E tem mais uma novidade, né? Aqui pensamos em tudo. Para você que não tem muito tempo de fazer todos esses processos, o canal HMS, né? Estaremos disponibilizando no pack pincéis para auxiliar você no processo de criação deste determinado efeito. No pack você terá essa bateria já pronta para ser aplicada no seu efeito. Só terá de fazer uma pequena mudança. Você pegará a ferramenta de borracha, colocará a opacidade dela para 50% e apagará um pouco da carga para ficar um pouco mais suave, né, do que a moldura e a tampa. Agora chegou a hora de salvarmos toda essa nossa criação. Você desabilitará todas as camadas sem exceção, deixando ativa apenas a camada de moldura e as molduras de seleção, né, são aquelas partes que estão dando destaque no efeito. E salvará no formato PNG para ficar transparente, né? Em seguida, desabilite essa camada de moldura e as molduras de seleção, essas 5 camadas, né? E ative a palavra REC sem o círculo vermelho e salve. Depois habilite o círculo e salve. Isso mesmo, terá de ser em imagens separadas, né? O círculo e a palavra REC não poderá estar juntos na mesma camada. Depois você entenderá o porquê desse processo, né? Agora habilite todo o conjunto da bateria e salve. Lembrando que as outras camadas estarão sempre desabilitadas, inclusive a do fundo. Deixei a camada de fundo ativa só para poder mostrar quais estava ativando, para melhor explicá-los, né? Pois bem, pronto, nosso efeito já está finalizada essa parte da criação das imagens. Agora teremos que partir para a parte do efeito no vídeo, né, para poder também explicar como funcionará esse processo. Então nos vemos na segunda parte com o Sony Vegas.
Já com o Sony Vegas aberto, só para sintetizar, este efeito aparece em séries e em alguns filmes, onde o protagonista pega uma câmera e começa a filmar o cenário. E na hora da edição, para ficar claro que essa cena não foi filmada com uma câmera profissional, entre aspas, né? Eles colocam na hora da edição um efeito que aparece no canto da tela, uma bateria e um símbolo vermelho piscando, né? Você também poderá ver este efeito na nova série do Disney Channel, chamada Gravity Falls, que estreará em outubro. Agora vamos ao efeito. Primeiramente, vá aonde você salvou as suas 4 imagens. No meu caso, salvei-as no desktop. E em seguida, arraste-a para dentro do Sony Vegas. Agora vá em Media Generator, selecione a opção Solid Color, selecione a cor preta e arraste para a timeline. Depois que se abrir uma nova caixa, você poderá selecionar uma cor de sua preferência. Pegarei um tom de cinza. Agora volte para o projeto de mídia e aproveite para arrumar o tempo de seu vídeo. Em seguida, selecione as suas 4 imagens e arraste para a timeline. Arrume suas imagens do jeito que você achar mais conveniente. Distribuirei as minhas dessa maneira. Em primeiro plano ficará a moldura e as vestes. Embaixo ficará a bateria, depois a palavra REC e em seguida o círculo vermelho. Para ficar mais organizado, você também poderá criar novas camadas com as teclas de atalho. Bem, depois de termos feito essas distribuições, vamos clicar agora nessa tela azul para arrumarmos o zoom de nossa imagem. Lembrando que se sua imagem já estiver em um bom tamanho, se você já tiver feito lá no Photoshop já numa resolução boa, você não é obrigado a redimensioná-la. Farei isso só para conseguirmos ver todas as partes de nossa imagem. Agora iremos na camada onde está o círculo vermelho, que se você tiver feito do jeito que orientei, seu círculo ficará em cima da camada de fundo e embaixo da letra REC. Agora ajustaremos o intervalo de tempo do círculo. Um tempo legal é equivalente a -10 e -12 segundos. Em tempos decorridos, isso valerá 1 segundo e 10 milésimos. Você pode perceber se já chegou a esse valor pela linha azul que formará na parte de cima da timeline. Como essa é uma aula apenas para auxiliá-lo, deixarei a minha numa duração constante de -14 segundos. Que em tempo decorrido, isso é equivalente a 1 segundo e 18 milésimos. Farei uma aula de autoajuda explicando só esse assunto de valores, né? Então, tudo bem. Bom, prosseguindo com a aula, depois que você conseguir arrumar seu intervalo de tempo, você selecionará a camada em questão, copiará e colará, numa sequência até chegar ao final de seu vídeo. Em seguida, com a tecla Ctrl selecionada, fará um jogo entre essas camadas, selecionando sempre uma e deixando uma sem selecionar, até chegar ao final de seu vídeo. Ao término, ela ficará dessa forma. Depois é só deletar e arrumar o intervalo de tempo da última camada. E lembre-se de arrumar o intervalo de tempo das camadas superiores também, para ficar todas sincronizadas. Agora será uma boa hora para você poder ver seu efeito em Full HD, né? Para ver se tudo está nos conformes. Para ter uma visão melhor do efeito, ajuste a qualidade de sua imagem para Health, né? E em seguida clique nessa tela azul ao lado. Também usei esse efeito na aula anterior, que era fazendo o efeito da série Minha Babá é uma Vampira. Veja aí como ficou legal esse efeito também.
Agora só resta você dar alguns toques finais de acabamento nesse círculo vermelho, que resultará em arrumar um intervalo de tempo para não ficar muito rápido e nem muito demorado. Espero que tenham gostado desse efeito bastidores, que é um efeito básico, mas que fica bem legal em filmagens. Agora peço que deem dicas para as futuras aulas de Photoshop e Sony Vegas, para termos um conteúdo mais variado em nosso canal. Também disponibilizarei lá aulas de autoajuda de Photoshop e Sony Vegas. Lembrando que elas não estão visíveis em nosso canal. Elas estão juntas em uma playlist para não misturar com os efeitos apresentados até então. Bom, agradeço sua companhia. Nos veremos na próxima aula de Sony Vegas e Photoshop. Então, tchau, tchau, pessoal!